Aqui já fizemos preces, aqui já ouvimos louvores, aqui já cantamos e com certeza aqui nós já encontramos o poder do Espírito Santo de nosso Deus, olhando nos olhos de cada um dos irmãos que aqui está. Que Deus possa abençoar a você e que com a mensagem desta noite, eu e você, possamos encontrar a Cristo mais uma vez. Eu quero te convidar para curvar a sua fronte, para que assim oremos a Deus para a introdução do estudo de sua palavra. Ó Senhor, aqui estamos nesta noite de domingo, para um domingo que é extremamente especial por duas razões. Primeiro, porque o Senhor está aqui com cada um de nós. E segundo, porque esta igreja está cheia de pessoas que vieram buscar-te e certamente te encontrarão aqui neste lugar. Que a tua palavra, que a tua mensagem possa tocar o coração de cada um de nós. Que o Senhor possa falar através da tua Bíblia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Bom, todos nós sabemos que o ministério de Jesus, ele foi um ministério bastante repleto de atividades. Nós sabemos que Jesus, durante o seu ministério, ele ensinou, ele pregou, mas ele também dedicou uma parte importante do seu ministério a fazer algo específico. Esse algo específico, além de ensinar e além de pregar, era o quê? Curar. Cristo tinha prazer em curar. A Bíblia nos diz diversas histórias, dezenas de histórias, de curas miraculosas de Jesus. Interessante que lá no finalzinho do livro de João, ele diz que se fosse colocar em um livro tudo aquilo que Cristo fez, todos os milagres que ele realizou, não haveriam páginas que seriam suficientes para conter a quantidade de milagres realizados por Cristo. Cristo, ele não foi apenas um milagreiro. Cristo não foi apenas um curandeiro. Cristo, ele foi o homem que tirou vida de si mesmo para doar a cada um dos seres humanos que o buscavam e estavam ao seu redor. Cristo, durante todo o seu ministério, dedicou-se a curar. E aqui no capítulo 5 de São Marcos, nós vemos justamente isso. Cristo realizando milagres. No início do capítulo, a Bíblia diz que Cristo estava passando por um lugar, e ele logo descendo do barco, ele encontrou então um endemoniado. A Bíblia diz que ele passando por ali, ele sentiu necessidade de dizer àquele homem: saia deste homem, ó espírito imundo. Capítulo 5, versículo 8. A Bíblia diz no versículo 9 que ele perguntou àquele homem: qual é o seu nome? E aquele homem, respondendo em nome de uma multidão de demônios, disse: meu nome é Legião, porque somos muitos. A Bíblia diz então que Cristo naquele dia realizou um milagre. Ele estava de passagem, ele estava caminhando, e no caminho ele realizou um milagre. Caminhando ainda pelo capítulo 5, a partir do versículo 21, a Bíblia diz que Jesus estava ainda nessa caminhada, e uma multidão o seguia. E agora Cristo estava prestes a realizar um segundo milagre. A Bíblia diz que um dos principais da sinagoga, versículo 22, que tinha o nome Jairo, prostrou-se aos pés de Cristo, e no verso 23, disse que a filha dele estava à beira da morte. Cristo estava prestes a realizar um segundo milagre. Mas interessante que justamente no meio dessa história, surge alguém. Justamente no momento em que Cristo havia descido do barco, já havia realizado um milagre, havia expulsado uma multidão de demônios, estava prestes a realizar um segundo milagre, agora indo então até a casa de Jairo, que era um dos principais da sinagoga, para curar a sua filha. A Bíblia diz no versículo 25 o seguinte: certa mulher, que havia 12 anos, tinha uma hemorragia, verso 26, e que havia padecido muito, à mão de vários médicos e despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar. Pelo contrário, indo a pior.
Verso 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Cristo já havia realizado não apenas aquele milagre, mas já havia realizado dezenas de outros milagres. Agora nós vemos do outro lado da história, uma mulher que há 12 anos padecia com o mal. Ela padecia de uma grave hemorragia. Irmãos, entendamos agora as condições sanitárias da época. O que era ter uma hemorragia nos tempos de Cristo Jesus? O que era uma mulher padecer de um mal, de fluxo sanguíneo intenso, nos tempos de Jesus? O que era a medicina nos tempos de Jesus? Eu não sei se temos aqui entre nós profissionais da saúde que talvez tenham estudado aquele livro famoso, A História da Medicina. Nesse livro, A História da Medicina conta exatamente como era a medicina em tempos muito antigos, inclusive nos tempos de Cristo. Se nos tempos medievais, ou seja, logo depois de Cristo, a medicina ainda era extremamente precária, eu quero que você imagine como era a medicina nos tempos de Cristo. A medicina nos tempos de Cristo era uma mistura de superstição, com curas caseiras e alguns medicamentos, que nem todos eles tinham o efeito esperado, a ponto de outros medicamentos levarem inclusive à morte. A ciência não era desenvolvida como nós conhecemos nos dias de hoje. Imagine vocês que essa mulher há 12 anos, a Bíblia diz que ela não passou apenas por um médico, ela passou por vários médicos. Alguns desses tratamentos eram cruéis. Alguns desses tratamentos eles causavam sofrimento ainda maior. Alguns desses tratamentos eram constrangedores, principalmente para uma mulher judia dos tempos de Cristo. E não era apenas o detalhe do sanitarismo no tempo de Jesus. Também havia o detalhe religioso. No contexto religioso, uma mulher com hemorragia, ela era considerada uma pessoa imunda. Exatamente isso, ela era considerada uma pessoa imunda. E como tal, ela deveria ficar reclusa até o momento em que a sua hemorragia se estancasse. Detalhe, a hemorragia dessa mulher não era curada há 12 anos. Queridos, isso significa que são 12 anos dentro da sua casa. São 12 anos sem frequentar o mercado público. São 12 anos sem ir à sinagoga. São 12 anos sem ir à rua. São 12 anos sem poder aparecer, sem poder cumprimentar os amigos, sem poder visitar pessoas queridas. São 12 anos de reclusão. E agora eu imagino quando essa mulher abria a janela da sua casa, e algumas pessoas olhavam para ela, e todas a conheciam, porque aquela mulher há 12 anos estava com um mal, com uma hemorragia, com um mal incurável. E as pessoas olhavam para ela com um olhar de preconceito, porque aquela mulher agora era considerada como imunda. Ela era considerada como alguém imundo. Realmente, queridos, não era fácil a vida daquela mulher. E agora eu imagino que ela já não sabia mais o que fazer. Já havia passado por médicos, já havia tentado todo tipo de curas, mas agora ela ouvira falar de uma única esperança. Quem sabe quando essa mulher ouviu falar de Jesus, quem sabe ela tenha pensado, bom, essa será a minha última tentativa. Passando dessa tentativa eu não vou tentar mais, porque eu acho que já não há mais esperanças para mim. Eu quero abrir um parêntese aqui, para perguntar a você nessa noite. Em algum momento da história da sua vida, ou quem sabe no atual momento da história da sua vida, você já teve aquele sentimento de que você deveria fazer uma última coisa, e que depois daquela última coisa você não deveria tentar mais? Bom, todos aqui somos seres humanos.
Em algum momento da vida já passamos por questões e momentos difíceis, em que talvez uma atitude tenha sido colocada por nós como última. E geralmente este não é um momento bom. Geralmente este é um momento de depressão, um momento de tristeza, um momento de angústia, em que nós desesperadamente não sabemos mais o que fazer. Mas esta mulher, ela colocou ainda a esperança em uma última alternativa. Ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de um homem que expulsava demônios. Ela ouviu falar de um homem que ressuscitava mortos. Ela ouviu falar de um homem que realizava curas. E agora ela concebeu no seu coração a possibilidade. Bom, quem sabe se esse homem realmente ele possa me curar? Bom, mas será que ele vai me curar mesmo? Já faz 12 anos que eu estou perambulando atrás de vários médicos, atrás de vários tipos de curas. Será que esse homem é capaz de me curar? Bom, mas se ele curou várias pessoas, e se ele ressuscitou a outros, e se ele expulsou vários demônios, por que não curar a mim, que há 12 anos estou com hemorragia? Eu devo tentar, nem que seja esta a minha última tentativa. E agora eu imagino aquela mulher saindo de casa quando viu uma multidão em torno daquele homem galileu, em torno de Cristo Jesus. E agora a Bíblia diz que essa mulher estava prestes a tocar em Cristo, mas aquela multidão não permitia que isso acontecesse. Agora eu imagino aquela mulher caminhando em meio à multidão, mas já bastante fraca, debilitada por conta da sua hemorragia. Eu imagino aquela mulher caindo várias vezes. Eu imagino aquela mulher sendo pisoteada, porque afinal as pessoas queriam seguir a Jesus, e ela era apenas uma mulher que tinha um fluxo sanguíneo. Agora eu consigo imaginar as pessoas desviando-se dela, porque afinal ninguém poderia tocá-la, porque a pessoa que tocasse naquela mulher, segundo a lei judaica, ela também ficaria o quê? Imunda. Queridos, era uma situação extremamente difícil, porém no verso 28 ela dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. Se tão somente tocar nas vestes de Cristo, eu sararei. O verso 27 diz que ela tocou nas vestes de Cristo. E no verso 29 diz: imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo, do seu mal, da sua doença. E a Bíblia diz que ela foi até Cristo com intenções tão simples. E é sobre isso que eu também quero falar para vocês um pouquinho aqui, enquanto o tempo nos resta. As nossas intenções, queridos, as intenções que nos levam a Cristo, muitas vezes são intenções simples. Muitas vezes há pedidos que nós temos feito a Cristo, que são pedidos simples. Mas são pedidos simples que talvez durem dias, semanas, meses ou anos, com a sensação de que nós não obtivemos nenhuma resposta. Essa mulher procurou por médicos por 12 anos. Quanto tempo faz que você tem colocado aquele pedido específico nas mãos de Deus? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você tem orado a Deus por aquele pedido que só você sabe? E talvez ainda você não tenha o sentimento de que esse pedido obteve uma resposta. Será semanas? Será meses? Serão anos? Serão 12 anos? Eu não sei. Mas essa história ela nos ensina que os pedidos que são entregues nas mãos de Deus, de uma maneira simples, eles são sim atendidos. Essa mulher ela não procurou a Cristo tentando mostrar-se, quem sabe, mais necessitada do que aquela multidão que ali estava. Muito pelo contrário, ela colocou-se apenas como mais uma entre a multidão. Mas a Bíblia diz que a sua fé dizia a si mesma: se eu somente tocar
nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. Queridos, muitos de nós precisamos tocar as vestes de Jesus. Jesus, ele fez várias curas. Jesus, por muitas vezes, tocou pessoas. Jesus, por várias vezes, realizou curas em que ele tocou. Jesus, ele já fez curas em que ele, cuspindo na terra, ele fez uma pasta misturada com lodo, colocou nos olhos de alguém, e esse alguém passou a quê? A enxergar. Cristo tocava. Cristo era um homem que usava o tato, usava as mãos. Cristo, ele era um homem humano. Cristo era alguém de mansidão. Ao olhar nos olhos de Cristo, as pessoas se apaixonavam, porque Cristo, ele era um homem que tinha um olhar de amor incondicional pela humanidade. E ele tocava as pessoas com amor. E quando Cristo tocava, o seu toque era curador. Mas aquele era um momento diferente. Não era Cristo que se voltava para alguém e tomava a atitude de tocar. A Bíblia diz que aquela mulher, ela teve de tomar uma atitude e ela agora precisava tocar nas vestes de Cristo, com todas as suas dificuldades. Querido, a mensagem dessa noite, ela diz que você não deve esperar que Cristo faça um milagre na sua vida, antes que você tome uma atitude. Você precisa tocar. Essa atitude você precisa tomar. Por ora na sua vida, Cristo, ele pode estender a sua mão e tocar você. Isso pode acontecer, isso vai acontecer. Mas há momentos em nossa vida espiritual, em nossa vida cotidiana, que nós devemos estender as nossas mãos, com todas as nossas dificuldades, e nós devemos buscar onde estão as vestes de Cristo, para que nós possamos tocar. E Cristo não está num lugar fácil. Cristo está em meio a uma multidão, e essa multidão te pisoteia, essa multidão se desvia de você com um olhar preconceituoso, essa multidão quer tomar a sua frente, mas com todas essas dificuldades, ainda assim, você deve ser levado a tomar uma atitude. É você que deve estender a sua mão e tocar as vestes de Cristo. E eu pergunto a você nessa noite, que atitude você deve tomar para que aquele seu pedido, que há dias, meses, anos ou mesmo 12 anos, está nas mãos de Deus? O que você deve fazer para que esse pedido seja atendido, para que essa resposta venha? Que atitudes você precisa tomar na sua vida? Que atitudes eu preciso tomar na minha vida espiritual? Nós não estamos pregando aqui, queridos, um perfeccionismo. Não, não é isso. Nós estamos dizendo aqui que a partir do momento que você tomar uma atitude que vai tornar a sua vida perfeita, você estará apto em receber bênçãos. Não, não é isso. Entenda você que naquele momento em que a mulher tocou nas vestes de Cristo, pela lei judaica, e saibam vocês, Cristo era judeu, pela lei judaica, no momento em que aquela mulher tocou as vestes de Cristo, Cristo, ele se fez o quê? Se fez o quê? Impuro. A mulher era impura. Quem ela tocasse também se tornaria impuro. Ela tocou as vestes de quem? De Cristo, e Cristo se fez o quê? Impuro pela lei judaica. Querido, essa é apenas uma metáfora de que Cristo na cruz do Calvário, ele se fez pecado por cada um de vocês, por cada um de nós. Cristo, ele assumiu na cruz do Calvário as culpas e as responsabilidades que cada um de nós que aqui estamos deveríamos assumir. Cristo, ele se fez impuro por você e se fez impuro por mim. E Cristo, no momento em que ele se fez impuro diante de toda a humanidade, a Bíblia diz que os céus ficaram escurecidos, e Cristo não mais percebeu nem mesmo a presença de Deus Pai junto dele, a ponto de clamar onde estava Deus. E essa atitude Cristo tomou por você. Essa atitude Cristo tomou por mim. A pergunta que faço nessa noite para todos nós:
é que atitude nós deveremos tomar. Há algo que nós devemos deixar? Deixemos. Há alguma crença estranha que nós devemos abandonar? Abandonemos. Há hábitos que nós devemos mudar? Mudemos. Se isso for necessário para driblarmos essa multidão, a fim de alcançarmos as vestes de Cristo, façamos isso. Mas tomemos uma atitude. Tomemos esta atitude que você sabe qual é. Ou talvez se você não sabe que atitude é, ore a Deus. E pergunte com sinceridade de coração: Senhor, que atitude eu devo tomar para que eu possa estar espiritualmente em dia? Senhor, eu quero uma mudança na minha vida. Eu quero me curar desse mal aparentemente incurável. Eu quero receber respostas das minhas orações. Eu quero que os meus pedidos eles sejam atendidos de acordo com a tua vontade e não de acordo com a minha. Senhor, que atitudes eu devo tomar? Que multidões eu devo driblar a fim de alcançar as tuas vestes? O versículo 29 diz que Cristo ele demorou um tempo para atender aquele pedido. O versículo 29 chama esse tempo de imediatamente. O que significa imediatamente, irmãos? Na hora, no exato momento, quando você ora, querido, e você coloca um pedido nas mãos de Deus, a resposta ela não vem daqui 12 anos. A resposta vem imediatamente. Bom, mas calma aí, que contradição. Se eu estou há meses, há dias, há anos, esperando a resposta de minha oração, e agora alguém diz que a resposta da oração ela vem imediatamente. Sim, a resposta da oração, ela vem imediatamente. Queridos, nem sempre as nossas orações, elas são atendidas da maneira que nós queremos que elas sejam atendidas. Há momentos que Cristo ele diz para você, sim, querido, desculpa, mas você não está sendo atendido porque você está pedindo mal. Não é o que a Bíblia diz para nós? Você está pedindo mal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu e você não sabemos o que queremos. Nós achamos que sabemos e pedimos a Deus, mas Deus não nos concede. E não nos concede por quê? Porque nós não sabemos o que estamos pedindo. Vocês estão pedindo mal, Cristo diz. A partir do momento que nós colocamos inteiramente os nossos pedidos nas mãos de Deus, e nós permitimos que Ele realize um milagre, e nós tomamos a atitude de irmos até Ele, tocarmos as suas vestes, a Bíblia diz que a resposta é imediata. Você crê na resposta imediata de Deus? Você crê? Se você crê, diga amém. Eu creio. Eu creio na resposta imediata de Deus. E para encerrar, o versículo 30 diz: Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou as minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão lhe aperta e dizes: quem me tocou? Porém, ele olhava em redor para ver quem isto fizera. Então a mulher, verso 33, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Todos nós conhecemos a história do navio Titanic. Todos nós sabemos que mais de 1.800 pessoas, elas morreram neste que foi considerado um dos maiores naufrágios de toda a história. A história também nos conta uns pontos um pouco interessantes. Diz a história que um dos jornais de Londres, um dos jornais mais lidos em todo o mundo, que na manchete da próxima manhã, após o grande naufrágio, contava a biografia de um dos homens mais ricos da Inglaterra. E este homem, ele estava lá no Titanic.
Diz a história que ali naquela manchete estava contada toda a sua biografia, a sua história de vida, a sua quantidade de bens, aquilo que ele fazia, aquilo que ele gostava de fazer, quais eram seus principais hobbies. Diz que lá no finalzinho da manchete, estavam dizendo que, além daquele homem, morreram mais 1.800 pessoas. Para aquele jornal de 1.800 pessoas, importava apenas um homem. Um homem que era visto apenas pela sua riqueza. Mas Cristo em meio a uma multidão de pessoas que eu não sei dizer a vocês o número, mas era uma grande multidão. A Bíblia diz que Cristo, ele perguntou quem lhe havia tocado em meio a uma multidão que estava lhe tocando o tempo todo. Ele percebeu que um toque não era comum. Um dos toques que havia sido dado em suas vestes havia tirado dele poder. E agora Cristo olhava para o lado e dizia: quem me tocou? E aquela mulher, eu acho interessante a expressão que Marcos usa. Ele disse que aquela mulher foi até Cristo temendo e o quê? E tremendo. Ela estava com medo, porque Cristo, ele era visto como um rabi, ele era visto como um mestre. Bom, que repreensão agora ela levaria do mestre por ter tocado ao mestre de maneira impura. E agora a Bíblia diz que ela se aproximou de Cristo temendo e tremendo. E Cristo olhou para ela e disse: a tua fé te salvou. Cristo consegue enxergar você no meio da multidão. Cristo, ele consegue enxergar o teu problema. Ele enxerga a tua dificuldade. Ele enxerga a minha dificuldade em meio a milhares de dificuldades. Em meio a uma multidão que o oprime, que está junto a ele. Ele consegue olhar para você e para mim e com olhos de amor, olhar aos nossos olhos, mesmo que temamos e tremamos. E Cristo olha para você e para mim e diz: a tua fé te salvou. Queridos, a fé, ela é um instrumento capaz de fazer com que o mais impuro dos pecadores se achegue aos pés do Rei do Universo. É isso que eu quero propor para você nesta noite. É isso que Cristo quer propor para você nesta noite. Utilize esse artifício. Utilize esse instrumento. Utilize a fé. Vá a Cristo. Não importa o tamanho da sua impureza ou da minha impureza. Não importa quantos anos faz que nós estamos pedindo ou implorando. Não importa quantos médicos, entre aspas, tenhamos procurado. Vá a Cristo. Tome as atitudes que sejam necessárias, e você sabe quais atitudes são. Tome as atitudes que sejam necessárias para que você possa alcançar o manto do Mestre e tocá-lo. Porque no momento que você tocar o manto de Cristo, dele sairá poder em sua direção e na direção da sua vida. Que Deus abençoe a você. Eu gostaria de convidar aqui a Erna que cantasse para nós uma mensagem. Eu quero que você, onde você está, preste bastante atenção. E se durante a mensagem cantada, você entender que esse seu pedido, que está já nas mãos de Deus há tanto tempo, há tantos dias, meses ou anos, ele pode sim, através da fé, encontrar o doador da vida. Eu quero que você se coloque em pé, para que juntos nós possamos orar. Deus nos abençoe. Entrego a minha vida, Senhor, aos teus pés e venho pedir humildemente por meus irmãos. Saúde, planos, bens eu consagro a ti. Que eu ore como Cristo orou, receba os teus dons pela fé e perceba que isto um milagre é
os teus milagres. É um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres, Senhor. Derrama teu Espírito sobre a nação, que com o coração quebrantado te busca em oração. Há muito o que fazer e viver pela fé. Que o sobrenatural aconteça. Derrama tua glória e poder nesta geração. É um milagre, Senhor. Me ajuda a crer e ver os teus milagres. É um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres, Senhor. Se o povo que se chama pelo meu santo nome confesse, humilhar e orar. Se o povo que se chama pelo meu santo nome se desviar dos seus maus caminhos e me procurar um milagre, eu farei, eu o sararei. É um milagre, Senhor. Me ajuda a crer e ver os teus milagres. É um milagre, sim, é um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres, Senhor. Cumpra, ó Deus, a tua promessa, que se cumpra hoje a tua promessa. Quero receber teu Espírito em Ainda antes de orarmos, na mensagem dessa noite nós falamos da importância do toque. Nós falamos que Cristo já havia tocado tantas pessoas, mas agora era o momento daquela mulher tocar. E no momento em que ela tomou a atitude de tocar, das vestes de Cristo saíram poder. Eu quero que ainda antes da oração, eu quero que você escolha alguém que está aqui nessa multidão. Eu quero que você escolha alguém para que você possa tocá-la. Eu quero que você toque essa pessoa nos ombros ou toque essa pessoa nas mãos. Porque o toque, ele realmente tem muita importância. Queridos, há pessoas que dependem apenas de um toque. Há pessoas que nunca receberam um toque. E nós sabemos que um toque, ele pode conceder poder. Busque alguém, procure alguém no meio dessa multidão e toque esse alguém. Abrace, toque nas mãos, escolha da maneira que você quiser. Escolha aleatoriamente, pode ser a pessoa que está ao seu lado ou que não está ao seu lado, e toque. Eu quero que a partir do momento que você encontrar essa pessoa, a qual você está tocando, eu quero que você sinta-se tocando nas vestes do próprio Jesus.
Eu quero que você saiba que assim como Cristo, naquele dia, Ele fez com que das suas vestes saísse poder. E o poder de Cristo, Ele curou uma enfermidade de 12 anos. O poder que você vai sentir nessa noite, Ele pode também curar as nossas enfermidades espirituais. Vamos orar. Senhor nosso Deus, milagres aconteciam enquanto Cristo Jesus estava aqui nesta terra. E muitas vezes somos levados a crer que estes milagres já não acontecem mais. Mas nós estamos aqui, ó Pai, como igreja, nesta noite, para afirmar a Ti e ao mundo que milagres acontecem sim, e que nós que aqui estamos somos prova de que os milagres eles são possíveis. E sabemos, ó Pai, que entre estes milagres existe o milagre do toque. Somos curados por Ti quando Tu nos tocas, mas também devemos tocar. Por isso, ó Pai, que ao tocarmos nesta noite o nosso semelhante, que possamos assim, a exemplo da mulher que tinha um fluxo sanguíneo, possamos sentir que o Teu poder, Ele vem encher o nosso coração, e que junto desse poder, possa vir a resposta para todas as nossas orações, e a cura das nossas enfermidades espirituais. Ó Pai, há pessoas aqui, que até este momento ainda não haviam recebido um toque de amor. Que ao sair daqui, ó Pai, que essas pessoas, elas possam sentir-se tocadas e abraçadas por Ti, ó Cristo Jesus. Ó Deus, estamos no início de uma semana. Que assim, ó Pai, como aquela mulher, naquele dia, ela tomou atitudes para que ela pudesse alcançar o objetivo real de ter a sua doença curada. Que nesta semana nós possamos tomar atitudes que venham permitir que a nossa cura espiritual esteja cada vez mais à nossa disposição. Dá-nos, ó Pai, uma boa semana. Esteja conosco em todos os aspectos da nossa vida. E que as pessoas que estão ao nosso redor, que ao olhar para nós, que elas possam Te enxergar. É o que Te imploramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a você e a cada um de nós que nessa noite escolheu estar aqui no melhor lugar. Sinta-se abraçado por todos nós e principalmente por Cristo Jesus. Amém.